Você sabe o que é o PEP e como ele pode te entregar votos na próxima eleição? Eu sou o Thiago Filomeno, especialista em marketing digital político, e esse vídeo é para falar um pouquinho mais sobre o PEP, que é parte fundamental do método que eu criei, que é o método FAZ, que ajuda políticos a conquistar voto através de um trabalho profissional de marketing digital. Primeiro, é importante ressaltar que PEP é uma sigla que significa Público de Eleitores Potenciais. E por que eleitores potenciais? Porque ninguém consegue agradar todo mundo, não tem nenhum tipo de conteúdo que consiga agradar todo mundo. Então você precisa entender com quem que você vai se comunicar, com quem que você vai falar, para quem que você vai mandar a sua mensagem e qual é o tipo de eleitor que tem mais potencial de votar em você. Agora que você já sabe o que significa o PEP, vamos ver como você pode construir o seu PEP. E eu costumo dizer que para chegar no PEP a gente tem 5 etapas para construir o seu público de eleitores potenciais. A primeira etapa é o planejamento. Você precisa criar o seu planejamento, um planejamento de marketing digital, onde você vai definir quem são as suas personas, o seu público-alvo e o tipo de conteúdo que você vai criar, que você vai produzir para conversar com esse público-alvo. A segunda etapa é você construir o seu conteúdo. Então você vai gravar os seus vídeos, você vai fazer os seus cards sobre os temas de interesse do seu público-alvo e os temas que você tem autoridade, que você tem conhecimento para falar. O terceiro passo é você distribuir esse conteúdo. Então você vai publicar ele nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e você vai pagar para o Facebook impulsionar esse conteúdo para chegar nesse público-alvo que você definiu no seu planejamento. O quarto passo, um dos passos mais importantes para construir o PEP, é você identificar quem viu o seu conteúdo e se interessou por ele. Então, quem são as pessoas que visualizaram o meu vídeo, as pessoas que engajaram com ele, e aí você começa a minerar esse público para construir o seu PEP. E o quinto e último passo é você manter o PEP aquecido. Você precisa se comunicar com ele de hoje até a eleição para você chegar com um público de eleitores potenciais na eleição, que vai ter uma alta taxa de conversão em voto. Vai ser muito mais fácil você converter voto desse PEP do que de um público frio que está lá na rede social. Então agora vamos ver passo a passo cada uma dessas 5 etapas, como que você faz para chegar no seu PEP, construir o seu público de eleitores potenciais. Então, a primeira etapa, como eu falei, é o planejamento. A gente vai no planejamento definir Persona 1, Persona 2 e Persona 3. Definidas essas 3 personas, que são os nossos 3 públicos-alvos, a gente precisa começar a pensar qual é o tipo de conteúdo que a gente vai fazer para falar com cada uma das personas. Então, o que é importante dessa etapa para chegar na construção do nosso PEP? A gente precisa ir no Facebook com a nossa Persona 1, com a nossa Persona 2 e com a nossa Persona 3 e a gente precisa ver o tamanho desse público dentro do Facebook. Então, vamos supor que a gente entre na ferramenta de impulsionamento do Facebook e fale: na minha cidade, a minha Persona 1 são homens de X a X anos que têm tais interesses, interesse em economia, ou interesse em educação, interesse em saúde, e o Facebook vai me dizer que o meu público 1 tem, por exemplo, 500 mil pessoas. E aí eu começo a entender que o meu público-alvo é um público que tem lá um tamanho definido, que é o potencial de pessoas na minha cidade ou na minha região que eu posso trazer para dentro do meu PEP. E aí vamos supor que o público 2 não seja sobre educação, seja sobre saúde, tem lá 700 mil pessoas, e vamos dizer que o público 3 tenha 600 mil pessoas. Então a gente está falando de um público-alvo geral, fazendo uma conta rápida aqui, de 1.800.000 pessoas, é o público que eu vou trabalhar para tentar construir o meu PEP. Esse é o primeiro passo, está lá no planejamento ainda do trabalho, e depois a gente precisa começar o segundo passo, a construir conteúdo para esse público. Então é importante você entender quem ele é, para o seu conteúdo ser o mais atrativo possível para cada um desses públicos. O terceiro passo é impulsionar. Então como é que a gente faz isso? A gente vai na ferramenta do Facebook, a gente pega uma parte de dinheiro e diz para o Facebook: eu quero que todos os meus conteúdos que são feitos para o meu público 1 sejam apresentados para esse público. E aí você vai definir uma verba que você vai ter para cada um dos seus conteúdos impulsionados. O Facebook, ele vai começar a mostrar o seu conteúdo e ele vai te apresentar basicamente 3 métricas de resultados. Ele vai mostrar visualização, então quantas pessoas visualizaram o seu vídeo. Ele vai mostrar alcance,
E ele vai mostrar uma terceira métrica, ele na verdade mostra várias métricas, né? Mas essas são as mais comuns, visualização e alcance. E ele vai mostrar uma terceira métrica que é a mais importante para a gente construir o nosso público, que é quantos % do vídeo o nosso eleitor, o nosso usuário, enfim, visualizou do nosso vídeo. E como é que a gente faz para entender o que seria o nosso quarto passo, né? A gente identificar quais pessoas que estão gostando do nosso conteúdo, que estão curtindo o nosso conteúdo, que estão engajando com a gente e que estão despendendo um tempo da vida dela para nos entregar atenção, né? Então, são de fato a nossa audiência. Se a gente tiver um vídeo, por exemplo, né, a gente fez um primeiro conteúdo de vídeo e um vídeo de mais ou menos 1 minuto, de 1 a 2 minutos, vamos colocar aqui. Se eu tiver um vídeo desse tamanho, o ideal é que a gente separe dentro da ferramenta do Facebook pessoas que viram pelo menos 50% do nosso vídeo. E isso lá na plataforma de impulsionamento é possível de visualizar. A gente entende que as pessoas que viram 50% do nosso vídeo são pessoas que nos deram atenção suficiente para a gente entender que elas gostaram do nosso conteúdo, que elas concordam com a gente e que elas de repente gostariam de ver um segundo conteúdo sobre esse mesmo assunto. Essas pessoas que visualizaram 50% do nosso conteúdo é que viram o nosso PEP. E a gente vai fazer isso com 3 vídeos por semana durante 10 meses de hoje até a eleição. Então a gente está falando de um conteúdo para o público 1, um conteúdo para o público 2 e um conteúdo para o público 3. Então vamos dizer que no primeiro conteúdo para o público 1, a gente teve dentro das 500 mil pessoas que fazem parte desse público 1, o Facebook entregou o nosso vídeo para 20 mil pessoas. Então a gente teve 20 mil visualizações desse vídeo, o alcance dele foi lá de mais ou menos 40 mil. Quantas pessoas que assistiram 50% do nosso vídeo? Aí eu costumo dizer que isso aqui são métricas um pouco ilusórias, porque o Facebook entrega um alcance gigante por um dinheiro até pequeno, entrega para 40 mil pessoas, vai dar lá mais ou menos 20 mil de visualização. Mas se a gente parar para ver quantas pessoas viram metade do nosso vídeo, então um vídeo de 2 minutos, quantas pessoas ficaram 1 minuto prestando atenção na gente, esse número cai drasticamente. A gente vai estar falando aqui de mais ou menos 2 mil pessoas. Um exemplo desse, um vídeo de 1 a 2 minutos mais ou menos. Essas 2 mil pessoas é que importam para a gente. Essas 2 mil pessoas é que eu jogo para o meu PEP, para o meu público de leitores potenciais. E eu vou fazer isso na segunda-feira com conteúdo para o público 1, na quarta-feira com conteúdo para o público 2, na sexta-feira, por exemplo, com conteúdo para o público 3, sempre colocando aqui em cima dinheiro de impulsionamento para falar com essas pessoas. A partir de um determinado momento, o nosso PEP vai começar a ganhar um tamanho que é um tamanho suficiente, um tamanho grande o suficiente para a gente começar a se comunicar mais exclusivamente com ele. E aí você vai ter que fazer conta, você um pré-candidato a algum cargo, seja deputado, estadual, federal, enfim, você vai ter que fazer conta de quantos votos você quer conquistar nesse trabalho mais profissional de rede social. E aí você vai definir o tamanho do seu PEP. Então, Thiago, eu preciso de 100 mil votos. Eu acho que se eu tiver um público de eleitores potenciais de 100 mil pessoas, 150 mil pessoas, seria o ideal para eu trabalhar lá na eleição exclusivamente com esse público. Então você tem que fazer uma conta de quantas pessoas que eu preciso extrair desses públicos, que são públicos gerais, para jogar para dentro do meu PEP, né? Então, digamos que seja 150 mil pessoas e eu tenho 10 meses de trabalho. Eu preciso de 15 mil pessoas no meu PEP novas a cada mês. E aí você vai começar a identificar quanto de dinheiro você precisa colocar em cada um dos públicos, em cada um dos conteúdos que você criar para cada um dos públicos, para saber se você vai conseguir, se você vai ter braço suficiente, tempo suficiente para construir o seu tal do PEP de 150 mil pessoas. Com um PEP de 150 mil pessoas construído, alguém que precisa ter 100 mil votos, por exemplo, na eleição, quando você começar período eleitoral, vai ficar muito mais fácil de você fazer um trabalho com muito menos dinheiro e para ter um resultado muito maior do que as pessoas que vão estar disputando voto nesses públicos mais gerais. Porque esses aqui são os públicos gerais da sua cidade. E aqui, todos os políticos estarão disputando voto aqui dentro. Todo mundo vai querer falar com quem entende um pouquinho, quem gosta um pouquinho de educação, quem gosta de saúde, quem gosta de, enfim,
né, os públicos que cada candidato vai definir. E você não vai estar disputando a atenção de todo esse público aqui com todos os seus concorrentes. Você vai estar com o seu PEP construído, com 150 mil pessoas, que são públicos que já te viram diversas vezes, já engajaram diversas vezes com seus conteúdos, e eles estão prontos para escutar você falar em período eleitoral sobre o assunto que você estiver discutindo na eleição. Eles vão estar prontos para escutar você pedindo um voto, não vai ser algo forçado, você já vai ter se comunicado com essa pessoa diversas vezes. Você vai construir uma narrativa, você consegue construir uma narrativa de hoje até o período de eleição sobre quem é você e por que você é tão importante para esses três públicos, o que você fez nesse período de 10 meses de hoje até a eleição para esses três públicos, e aí ele vai estar muito mais preparado para te entregar o voto. Então, por isso que ele é um público de eleitores potenciais, porque quem está ali dentro tem muito mais chance de te entregar o voto do que o público frio, que é o público no Facebook, aquele público grande, que vai estar todo mundo disputando a atenção e o voto também dessas pessoas que vão estar aqui, né? Então, por isso que fica muito mais barato. Aqui a gente precisa fazer campanha para 1.800.000 pessoas e aqui eu vou fazer campanha para 150 mil, um público que não tem concorrência. Vocês sabem que o Facebook trabalha com um sistema de leilão, então quando eu coloco dinheiro para um público específico que é meu, o Facebook cobra muito mais barato para mostrar o meu vídeo, porque ele entende que esse público aqui já gosta do meu conteúdo, já engajou com o meu conteúdo, então é muito mais barato e a gente vai gastar muito menos dinheiro para falar com 150 mil pessoas aqui do que com 1.800.000 aqui concorrendo com outros 100, 200, 400 candidatos a deputado. Eu espero ter te ajudado a entender o que é o PEP e como ele pode te ajudar a conquistar voto através de um trabalho de marketing digital, mas é sempre bom lembrar que o PEP ele é uma parte do processo do método FAZ, que é o método que eu criei para ajudar políticos a conquistar voto através de rede social. Ele é uma parte super importante do método, mas o método tem todo um planejamento, tem a parte do foco do F, que é o planejamento, tem toda a parte de geração de conteúdo, a parte da atenção, de onde encontrar essa audiência, e depois tem a parte da segmentação, que é a parte que a gente constrói o nosso PEP e utiliza o PEP para conquistar voto através desse trabalho profissional de rede social.